Boa tarde, meus amigos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje, dia 27 de março de 2023, para o estudo dessa obra, Devassando o Invisível, essa obra maravilhosa de Ivone do Amaral Pereira. E nós estamos estudando esse capítulo que tem por título Frederic Chopin na Espiritualidade. Mas antes de nós iniciarmos o estudo, vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos reunidos aqui, Senhor, em Teu nome, em nome da espiritualidade amiga, para mais uma tarde de estudos. Que a Tua paz, o Teu amor possa nos envolver, nos fortalecer, para que nós possamos continuar nossa caminhada, sempre buscando a nossa melhora espiritual, a nossa transformação espiritual. Sê conosco, Senhor. Continue. Te pedimos também que abençoe os nossos irmãos mais necessitados e que nós possamos continuar com a ajuda dos amigos espirituais, que é tão importante para nós, a buscar nossa transformação íntima. Abençoe nossos lares, nossas casas espíritas, nossos familiares e amigos, e que cada um de nós, a cada dia, se conscientize da importância do conhecimento doutrinário para a sua melhora pessoal. Ser conosco sempre, Pai amado, graças a Deus. Bem, vamos lá iniciar o nosso estudo. Nós começamos hoje no parágrafo que diz assim: confessamos que somente começamos a nos interessar verdadeiramente por esse inconfundível gênio da arte que foi Frederic Chopin, depois que, por meio da mediunidade, nos vimos surpreendidos pela sua presença espiritual. É bem verdade que, desde a nossa infância, certas composições dele, ouvidas de vez em quando, reproduzidas em pianos da vizinhança, exerciam sobre nossa sensibilidade fortes expressões, extraindo da subconsciência algo comovente, que provocava as lágrimas do coração, ansiedade singular de regressar ao local ignorado, cujas lembranças, as barreiras corporais, obstavam vir à superfície das recordações propriamente ditas, ansiedade que algumas vezes se transformava em verdadeira inquietação. Pelo ano de 1931, entretanto, na noite de 30 de junho, médium já desenvolvida, olha quanto tempo Dona Ivone do Amaral Pereira está aí na batalha, né? Em 1931, ela já estava com a mediunidade desenvolvida, com a particularidade de nos afastarmos do cárcere corporal com muita lucidez. Olha aí também, outra coisa que ela está trazendo de informação para a gente, né? Com a particularidade de nos afastar, de promover o desdobramento ou bilocação com muita lucidez, vivendo assim muito da vida espiritual e dela nos recordando, por vezes, ao despertar do transe. Deu-se o nosso primeiro encontro com a entidade desencarnada Frederic Chopin, nosso espírito familiar, aí é com Frederic Chopin, nosso espírito familiar Charles, que afirma ter vivido sua última existência terrena na época do grande artista, reinado de Luiz Felipe na França, na mesma época de Victor Hugo, Allan Kardec e outras eminentes figuras da literatura, das artes, da filosofia, Charles deu-nos a conhecer, na data mencionada, um pungente drama a que assistir à mesma época em Paris. Esse drama, ultimamente escrito pelo próprio Charles, por meio de nossa faculdade mediúnica, foi dado a público pela FEB sob o nome de Amor e Ódio. Num ambiente espiritual inesquecível, a que então fomos transportados, encontravam-se vários personagens, além do próprio Charles
e da entidade Gaston d'Aubervilliers, figura principal daquela obra, da obra Amor e Ódio, a quem Charles conhecera pessoalmente em Paris. Destacavam-se, dentre elas, Victor Hugo e Frédéric Chopin. Se deixara ver tocando em um piano de dimensões mais avantajadas do que o comum dos pianos que conhecemos. Eu trouxe aqui um trecho, meu livro é bem antiguinho, né? Não sei se dá para ver aí, ó. Amor e Ódio, de Ivone do Amaral Pereira. Ele tem outra capa, esse aqui é de uma coleção que foi, todos os livros tiveram essa encadernação. Nessa obra, eu trouxe aqui o trecho, quando ela diz que todos eles estavam reunidos. Então, aqui estava reunido Allan Kardec, Victor Hugo e Charles, né? O Charles só não aparece com o nome dele atual, mas ele estava no meio. E o que eu vou trazer aconteceu alguns dias depois da festa onde Chopin tocou. Tá? Ele toca numa festa onde estavam todos reunidos. Mas o trecho que eu vou trazer é um trecho onde vão estar todos aparecendo, inclusive Allan Kardec, que eu falei para vocês, da aula passada. Entendeu? Então, um Chopin apareceu nessa obra assim, numa festa anterior ao fato aqui narrado. Esse fato narrado, eu vou trazer aqui para vocês, está no capítulo, na segunda parte do livro, o capítulo chamado O Acidente, né? Aí tem a segunda parte, o acidente. Tem o capítulo 1 e tem o capítulo 2, dentro dessa parte chamada O Acidente. No capítulo 2, vem escrito assim, alguns dias, quem está contando é Charles. Alguns dias depois da memorável noite dos festejos, foi nessa memorável noite que Chopin tocou. Promovidos pelos condes de D'Aubervilliers e sua mãe, quer dizer, o conde, a condessa, né? Receberam um convite amistoso dos marqueses de Soissons para o jantar. Então, os condes de D'Aubervilliers, que é a mãe, quer dizer, a condessa, e o filho, o conde, eles receberam um convite desses marqueses para participarem de um jantar a realizar-se em sua residência, em homenagem a nada mais, a nada menos que ao ilustre escritor didático e reformador da instrução francesa, senhor Hippolyte Léon Denis Rivail. Ainda não era Allan Kardec. Tá? Ainda não era Allan Kardec. Antigo professor dos dois jovens titulares, isto é, Georges e Gaston, dois grandes amigos. Esses dois jovens tinham sido, na infância, alunos de Hippolyte Léon Denis Rivail. E agora os marqueses estavam fazendo um jantar em homenagem a Hippolyte Léon Denis Rivail e convidaram os condes para participar desse jantar. Então, professor dos dois jovens titulares, isto é, Georges Gaston, e sua digna consorte professora, Amélie Gabrielle Baudet. Kardec já era casado, né? Tal como marido, vulto responsável do magistério francês. Então, ela, Gabriele, também era muito respeitada dentro do magistério francês, assim como Allan Kardec. Realizando-se o agape, quer dizer, o jantar, sob a melhor cordialidade, a ele comparecendo ainda outras nobres amizades do círculo de relação dos dois amigos, que é Gaston e Georges. Dentre estas pessoas que foram convidadas, estavam o insigne poeta Victor Hugo, correligionário de ideais políticos, o próprio jovem de Saint-Pierre. Então,
Vitor Hugo foi um dos convidados. Georges, um dos rapazes, ainda assim distinguia o eminente mestre que o guiara nos estudos preparatórios, por motivo de mais uma vitória alcançada do domínio das letras didáticas, pois o ilustre lionês, que é Allan Kardec, mais tarde imortalizado com o pseudônimo de Allan Kardec, acabava de publicar mais uma obra fadada, como as anteriores, à mesma aceitação dos meios estudantis. O livro que Kardec, quer dizer, Hippolyte Léon, né, havia acabado de publicar era Soluções Racionais de Questões e Problemas de Aritmética e de Geometria. E contemplando a sua mesa personagens tão gratas e que tanto apreço e consideração lhe mereciam, sorria satisfeito e enternecido, notificando o clima de lenidade que irradiava pleno ambiente. Aqui um gênio e um futuro apóstolo presidiam e honorificavam. E até a marquesa viúva de Saint-Honoré, Saint-Pierre, que, tal como o filho não se pudera furtar o convite, geralmente discreta e tímida, como boa provinciana, elevou a voz, relembrando as boas relações de amizades existentes entre seu pranteado esposo e o senhor Rivaio. Bem assim a tradicional estima dos Adeberville pelos antepassados do mesmo senhor. Então, a família dela tinha também uma autoestima pelos antepassados de Kardec, compostos de eminentes vultos da magistratura do país, isto é, advogados e juízes cuja honorabilidade era por todos reconhecida. Então, a família de Kardec era uma família de juízes e advogados muito benquistos na França. No entanto, gentilmente desejando associar-se às homenagens ao casal Rivail, o jovem artista da rua de Lafayette, que é o Gaston, indo jantar, improvisou ao piano, porque ele também tocava piano, uma balada em sua honra. Aqui, cascatas de magnificente inspiração abrilhantaram, criando os respectivos versos, ao mesmo tempo, e os quais, por ele declamados ao som do improviso musical, saudavam o antigo mestre, exaltavam-lhe a missão de educador, ao passo que eram anotados pela sagacidade do Sr. Hugo, e momentos depois cumprimentavam o artista pelo feito magistral, enquanto o casal homenageado agradecia comovido. Então, aqui, eu trouxe também uma notinha que a Ivone coloca na obra dela, falando de Hippolyte Léon Denis Rivaio. Ela diz aqui: antes de se dedicar aos estudos e investigações que o levaram à organização da doutrina espírita, Allan Kardec se destacara como escritor didático de grande mérito, dedicando-se ao magistério desde muito jovem. Eis a relação de suas principais obras sobre o assunto. Os livros que ele publicou antes de conhecer a doutrina espírita. Plano apresentado para o melhoramento da instrução pública. Curso prático e teórico de aritmética, segundo o método de Pestalozzi. Gramática francesa clássica. Manual dos exames para obtenção dos diplomas de capacidade. Soluções racionais de questões de aritmética e de geometria. Catecismo gramatical da língua francesa. Programa dos cursos usuais de Química, Física, Astronomia, Fisiologia. Ditados normais dos exames da municipalidade da Soborna. Ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas. Então, Kardec, né, Hippolyte Léon Denis, era alguém muito culto. Alguém que na França tinha um nome a zelar e muito respeitado pelos seus ex-alunos, pela, vamos dizer assim, né, corte, marqueses, condes, e não só ele, mas a sua família, seus avós, seus pais, que eram de uma família de juízes e advogados. Então, realmente, nesse livro Amor e Ódio, nós vamos encontrar
vários outros pontos falando sobre Kardec. Isso antes dele se dedicar à doutrina dos espíritos. Certo? Então, vou voltar ao livro Devassando Invisível. Foi isso aqui que a Ivone Pereira veio trazer. E o Chopin, então, olha só, gente, período de Kardec, né? Chopin, Victor Hugo e outros mais, né? E eles eram, Victor Hugo era amigo dele, né? Olha só, é realmente uma época maravilhosa. Então, voltando aqui ao nosso livro, Devassando o Invisível. Observamos, diz Ivone, que o grande músico, ela agora está voltando a falar Chopin, que o Chopin se apresentou para ela. Que o grande músico se apresentava elegantemente trajado. Quer dizer, quando ele se materializou para ela. Quando estava no concerto, e sua aparência inteiramente humanizada, porque materializada prestava-se à observação, impressionando a memória, como só pode acontecer na Terra. Só um instantinho, gente, que eu vou fechar a porta, está caindo uma chuva fortíssima aqui, e fazendo muito barulho. Fecha a porta toda, por favor, para tentar diminuir o barulho, né? Tem aqui. E sua aparência inteiramente urbanizada, porque materializada, prestava-se à observação, impressionando a memória, como só ia acontecer na Terra, onde guardamos a recordação da indumentária usada pelos nossos amigos e comparsas da sociedade. Assim sendo, recordamos de que as calças que trajava eram diferentes do colorido da casaca, pois acusava nuance de azul mais pálido, estando como que salpicada por gotas de orvalho, traduzindo toda a bonitária, a delicadeza característica do plano espiritual, isto é, era visivelmente fluídica. Então, a indumentária era visivelmente fluídica. Ao passo que, sobre toda a configuração do artista, incidia um museu azul, impressionante e lindo. A volta dele, enquanto tocava lá o piano, ele se transformava, em vez do local azul, florido, paradisíaco que nos achávamos, a princípio, começavam a se esboçar lentamente até dominar toda a paisagem de redor, pobres árvores da terra, estradas tristes, coisas que não são comuns, campos de cultura de cereais, nostálgicos, como pincelados de tons amarelos e rústicos, destituídos daquela fecundidade vibratória própria dos ambientes fluídicos do espaço, bosques torturados por algo indefinível, como contundidos vibratoriamente pelos malefícios terrestres, e casarinho modesto, lembrando pequena aldeia de padrão europeu. E vemos a impressão de que fôramos insensivelmente transportados de regresso à Terra e nos encontrávamos em local desconhecido. Então, quando ele começa a tocar, a paisagem começa a se modificar. Olha que coisa interessante. E ela também começa a perceber que está sendo transportada por um ambiente terrestre, né, com imagens muito peculiares à Terra. Tão intensamente se impunha esse panorama à nossa perspectiva, e tivemos a sensação de caminhar por uma estrada que tínhamos certeza iria findar em local determinado. Era como uma perspectiva apresentada no filme cinematográfico. Com a particularidade, porém, de sugerir ao observador que ele se encontrava dentro da paisagem em vez de estar presente externamente. Então, conforme ele vai tocando, a música dele vai criando uma paisagem. E entra a questão do quê? Das formas
pensamento que já faláramos antes. Ele vai criando, conforme ele vai tocando, da paisagem, o que está na mente dele, o que a música faz ele relembrar. Ivone, eu não sei se vocês estão lembrados, que ela disse aqui no início, né, que havia entre ela e ele uma relação quase que familiar, como se ela já tivesse vivido junto a ele, entendeu? Nesse período aqui. Tanto que ela diz aqui que ela tem a impressão que ela sabia aonde aquela estrada ia levar, como se ela já tivesse vivido naquele ambiente. Porque o que ela estava colocando ali, representando, né, fatos da mente dele, que ao tocar a música ela o transportava para uma época da vida dele, e ele vivenciou em algum lugar, por isso que ele está espelhando isso, e essa paisagem era também conhecida por ela. Percebeu que coisa interessante? Né? Então, essa paisagem está na mente dele. E a música faz com que ele relembre esses fatos do passado. E ele vai, projetando o seu pensamento. Notando nossa estranheza, que ela antes estava vendo tudo maravilhoso, e quando ele começa a tocar, ela começa a ver uma outra coisa, ela desejando, mais provavelmente, proporcionar elementos para estudos e meditação, Charles explicou para ela. São paisagens da antiga Polônia, que ele gosta de recordar e reter, tornando-a essa paisagem presente, aprofundando-se mentalmente pelo passado. Lembra que na aula passada nós também vimos que ele era do tipo muito patriota, né? Muito apegado à questão da nacionalidade. Então, Polônia estava muito no coração dele. Mas ainda é sensível a lembrança dele, Chopin, ainda é sensível à lembrança da casa paterna, ao seu antigo berço natal. Ele gosta da terra, o que, mais uma vez, indicará que os cenários fluídicos são realizações da mente de cada um, de um agrupamento de pensamentos em harmonização de vontades. É bom a gente sublinhar isso aí. E se servem para a efetivação do que desejam criar, do fluido radioso, do éter sublimado, tal como nós, encarnados, nos servimos da matéria ao nosso dispor na Terra para as nossas realizações. Quantas vezes, às vezes, a gente está em casa, escuta uma música. Essa música, né, tem uma ligação, né, nos faz lembrar de algo do passado, como que a gente vivenciou. Então, a gente começa a ouvir essa música e, na nossa mente, vem a lembrança daqueles fatos que aconteceram naquela época. Ou essa música tocou em algum momento da nossa vida, ou a gente costumava muito ouvir essa música. E quando a música, quer ver um fato que eu me lembro muito? Tem uma música na minha vida, eu tinha 12 anos. Nessa época, eu morava em Aquidauana, Mato Grosso. E a gente ia ao cinema. E quando a gente entrava no cinema, o cinema sempre colocava essa música. É uma música belíssima, eu não lembro o nome dela. Mas quando eu escuto, eu lembro. Eu lembro, quando a gente entrava no cinema, não ia só eu sozinha, ia eu, minha irmã, e os colegas, né, que a gente se reunia todo mundo na porta do cinema,
para entrar junto, né? Porque a graça é essa. Entrar aquele grupo junto do cinema, né? Aí a gente entrava, sentava, ficava fazendo aquela bagunça, conversando, brincando, havendo um grupo de 10, 15 pessoas. E toda vez que a gente entrava no cinema, era essa música que eles colocavam dentro do cinema. E a música ficava se repetindo até começar o filme. E quando terminava o filme, a gente saía, ia todo mundo para a pracinha que tinha perto do cinema e ficava ali brincando, né? Com os colegas. Então, toda vez que eu estava tinha essa música, era uma música muito bonita. Hoje, 50 anos depois, 53 anos depois, aonde eu estiver essa música tocar, eu automaticamente vou àquele momento. E eu começo a relembrar as brincadeiras da gente na porta do cinema, dentro do cinema e da saída. Essa música está ligada a esse momento da minha vida. Então, quando eu começo a lembrar disso, eu estou projetando no astral a cena. Aquela cena. Entendeu? Essa cena, conforme eu vou pensando, e é uma coisa que foi tão forte, que é uma lembrança tão viva da minha mente, e marcou. Então, essa cena é projetada ali, né, com o seu colorido, para todo mundo ver. Né, para todo mundo ver. E os espíritos ligados a isso irão acompanhar alguns amigos meus já desencarnados que participavam daquele momento. Eles também, porque era uma coisa ligada a todo mundo, né? Então, por exemplo, ele diz aqui, ó, o que mais uma vez indicará que os cenários fluídicos são realizações da mente de cada um, ou de um agrupamento de pensamentos em harmonização de vontades que se servem para a efetivação do que desejam criar, do fluido radioso do éter sublimado, tal como nós, encarnados, ela estava encarnada quando escreveu esse livro, nos servimos da matéria ao nosso dispor na Terra para as nossas realizações. Tem um livro, eu acredito, e a maioria conhece. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Liga o microfone, fala, depois só desligar o microfone. Esse livro aqui do Ernesto Bozano, fininho e maravilhoso. Pensamento e vontade, tá? Pensamento e vontade. Um livro escrito no final do século XIX, início do século XX, por aí. Esse livro tem um capítulo chamado As Forças Ideoplásticas. Lá, se alguém tiver com essa capa antiga no livro, é na página 19, tem um título, Formas do Pensamento. E eu vou começar a ler na página 20. Lá na página 20, o meu é velhinho, né? Eu não sei se tem edição nova, mas eu acho que não tem. Infelizmente, não tem edição nova desse livro. Aqui, ele diz assim, no final da página 20, os teósofos, que têm sempre muitas observações a respeito das formas do pensamento, afirmam, apoiados em declarações de seus videntes, entre eles, ele vai falar de dois videntes famosos que não eram espíritas, Henri Besant e Ledbert. Esse Ledbert tem vários livros publicados, livros maravilhosos, tá? E as ditas formas do pensamento não se restringem às imagens de pessoas e coisas. Então, formas de pensamento não se restringem apenas às imagens de pessoas e coisas, mas atingem as concepções abstratas, as aspirações do sentimento, olha o caso de Chopin, os desejos racionais que revestem formas, características estranhamente simbólicas. A este respeito, importa acentuar que as descrições teosóficas desse simbolismo do pensamento estão em surpreendente concordância com a dos clarividentes e sensitivos. Vamos aqui resumir o trecho de um livro de Henri Besant e Ledbert para compará-lo depois a uma outra passagem tomada das declarações de um sensitivo clarividente.
Eis o que a respeito dizem esses autores, que é Anne Besant e Lady Bert. Todo pensamento, isso aqui é muito importante que ele diz, todo pensamento cria uma série de vibrações na substância do corpo mental, correspondentes à natureza do mesmo pensamento. Olha só, todo pensamento cria uma série de vibrações na substância do corpo mental, correspondentes à natureza do mesmo pensamento, e que se combinam em um maravilhoso jogo de cores, como se dá com as gotículas de água desprendidas de uma cascata, quando atravessadas pelo raio solar, apenas com a diferença de maior vivacidade e delicadeza de tons. O corpo mental, graças ao impulso do pensamento, exterioriza uma fração de si mesmo. O corpo mental faz parte do perispírito, né? Corpo mental, corpo espiritual. O corpo mental, graças ao impulso do pensamento, exterioriza, lança uma fração de si mesmo que toma forma correspondente à intensidade vibratória. Ora, este estado vibratório da fração exteriorizada do corpo mental tem a propriedade de atrair a si, no meio etérico, substância sublimada análoga à sua. Essa fração do corpo mental que é exteriorizada, tá? Vai atrair do astral substância análoga à sua. Olha a questão da atração. Assim é que se produz uma forma de pensamento, que é, de certo modo, uma entidade animada de intensa atividade a gravitar em torno do pensamento gerador. Nós já estudamos aqui que a forma de pensamento ela pode ser estática, como uma fotografia, ou pode ser animada, ter movimentos. Se este pensamento implica uma aspiração pessoal de quem o formulou, olha o caso do Chopin, lembrança da colônia que ele amava, como se dá com a maioria dos pensamentos, volteia, então, ao derredor do seu Criador, pronto sempre a reagir, benéfica ou maleficamente, cada vez que o sinta em condições passivas. Quer dizer, cada vez que aquele que ouçou o pensamento está em condições passivas. Essa forma de pensamento vai girar em torno do Criador, de forma benéfica, se foi uma coisa boa, lançada no astral, agora de forma maléfica, se não foi. É aquela coisa, né? Cada um recebe aquilo que dá. Aí ele continua aqui. Outro sensitivo, clarividente, senhor Quinton, também nota, a propósito das suas visualizações de pensamentos alheios, o seguinte: o outro vidente vai falar sobre isso. Ele vai dizer assim: em 3 grupos podem ser subdivididas as formas de pensamentos, por mim percebidas. Então, esse médium Quinton diz que ele percebe as formas de pensamentos de 3 maneiras. Tá? Primeiro, as que revestem o aspecto de uma personalidade. A segunda, as que representam qualquer objeto. E a terceira, as que engendram formas especiais. Aí ele diz assim: os inerentes aos 2 primeiros, a forma pensamento, né, que reveste uma personalidade ou um objeto, explicam-se por si mesmas. Você formou ali uma pessoa ou um objeto. O terceiro, que ele chama, né, de que engendram formas especiais,
porém requerem um esclarecimento. Então, ele vai falar dessas formas especiais, que é a terceira modalidade que esse Quinton percebe, que é o médium. Ele diz assim: um pensamento de paz, quando emitido por alguém profundamente compenetrado desse sentimento, torna-se extremamente belo e expressivo. Tá? Um pensamento de paz. Um pensamento colérico, ao contrário, torna-se tão repugnante quanto horrível. Tá? Então, essas são as formas especiais. Um pensamento de paz vai formar uma imagem bonita. Um pensamento colérico vai formar uma imagem muito ruim. Vamos pegar aí, eu tinha esquecido de falar, o livro A Gênese, de Allan Kardec. No capítulo mais famoso, 14, que trata dos fluidos, no item 15. O livro A Gênese, capítulo 14, item 15. Eu coloquei no apoio lá, né? Então vocês já devem ter aí. E aqui no item 15 diz assim: a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de uma importância direta e fundamental para os encarnados, na medida em que esses fluidos são o veículo do pensamento, e que este possa modificar as propriedades. É evidente que elas devem estar impregnadas das qualidades boas ou mais dos pensamentos que os ponham em vibração, modificados pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus, ou os que eles emitem, são viciados, ao passo que aqueles que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto o grau da perfeição moral deles. Vamos ao item 19. No item 19 diz assim: cumpre da mesma maneira nas reuniões dos encarnados. Uma reunião é um ambiente onde irradiam pensamentos diversos. O pensamento atua sobre os fluidos, como o som sobre o ar. Esses fluidos nos trazem os pensamentos, como o ar nos traz o som. Pode-se dizer, portanto, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam, sem se misturar, como no ar há ondas e raios sonoros. Então, gente, olha aí como é importante esse assunto. Por isso que na segunda-feira que vem eu vou tratar desse assunto na aula do Livro dos Espíritos, tá? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Esse assunto é um assunto muito importante, muito importante. Tem a ver com aquilo que a gente estudou, né, no estudo passado, desse controle nosso, dessa nossa mudança, né, vibratória que precisamos ter, passa por isso aqui, o nosso pensamento, aquilo que a gente deixa fluir diante daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente atribui a algumas pessoas, né? Então, esse assunto é um assunto que a gente tem sempre, que exatamente como o outro, né? Assunto que a gente leu no Livro dos Espíritos, esse assunto é sempre atual, né? A gente vira e mexe, a gente cai nisso aqui, né? Tem tudo a ver com a necessidade nossa, aquilo que a gente precisa, né? Saber e introjetar como uma questão importante para nós, que queremos evoluir, que queremos melhorar. Então, isso aqui é um prato cheio aqui. Prato cheio. Exatamente, né? E esse livro do... Eu tenho ele. É muito bom mesmo. Vamos passar aqui o nosso livro da Ivone do Amaral Pereira. Ela diz aqui: a partir dessa data, frequentemente
nosso espírito era posto em contato com o dele, com o de Frederico Chopin. Sempre sob a influência e a proteção de Charles, afigurando-se-nos que, como foram ambos bons amigos aqui na Terra, quando encarnados, ou data do estágio espiritual a visível solidariedade que suas aparições e manifestações demonstram. E esse contato vem sendo, por assim dizer, ininterrupto. Foi com o Salvador Camilo e demais amigos espirituais. Claro que memória do suicida, né? Amigos espirituais, que é favorecido pelo estado de desdobramento consciente da nossa personalidade espiritual, e através de materializações muito nítidas durante a vigília. Por vezes, sua presença se revela apenas por meio do perfume. Olha que lindo. Assim sendo, deixa reacender o aroma da violeta, às vezes também percebido por outro. Esse aroma, porém, não tão espiritualizado como, né, outros que o além costuma oferecer aos médios, afigurou-se-nos, a princípio, trazer a particularidade da violeta colhida em dias chuvosos, pois dir-se-ia mesclado em um sutil cheiro de terra molhada, né? Todo mundo conhece esse cheiro da terra molhada, né? É um cheiro gostoso. Mas, porém, o próprio Chopin apresentou-se sorridente e deu-nos a contemplar duas violetas, acompanhadas de uma folha, rematando o gesto com a seguinte explicação: não é cheiro de terra molhada, mas a folha de violeta colhida em dia de chuva. Meu Deus do céu, né? Ora, esse pormenor identifica a sua presença quando não se materializa. É como irmã Sheila, né? Quando a irmã Sheila chega num ambiente, nós sentimos o cheiro do éter, porque normalmente ela vinha acompanhando o doutor Bezerra de Menezes. E se o doutor Bezerra de Menezes se apresenta em algum lugar, ele vai aproveitar o momento para fazer o tratamento. E a irmã Sheila, normalmente, ela vem um pouquinho antes, para fazer aquela sepsia do ambiente. E aí a gente sente o cheiro de éter. Eu me lembro, já até contei para vocês um caso aqui, que nós fomos um dia assistir uma palestra lá no Eurípides Barçanufo, aí na Taquara, né? E a minha filha tinha 4 anos para 5 anos, a Carolina, Maria Carolina. E nós estávamos sentados bem na frente do salão, e o Gilson, ou o Gilberto, não me lembrei, que era o presidente da casa, estava fazendo a apresentação quem ia fazer a palestra, ou melhor, quem fez a palestra, foi um médium que eu nunca mais ouvi. Ele era baiano e ele sempre fazia pinturas depois da palestra. Pinturas mediúnicas. Esqueci o nome dele, nunca mais ouvi falar dele. Não sei se ele desencarnou. Então, ele fazia uma palestra belíssima. E, ao final da palestra, ele começou a dar... Ele deu uma comunicação ao doutor Bezerra. Mas assim que ele terminou a palestra, né, e o pessoal estava preparando lá as pinturas que ele fazia, de repente se espalhou no ambiente um cheiro fortíssimo de éter. E a Maria Carolina, que tinha uns 5 anos, ela falou bem alto, ela falou assim, bem alto, que o Gilberto, o Gilson que estava do meu lado, começou a rir. Ela disse, mãe, mas que cheiro de remédio! Ela falou bem alto, porque o cheiro do éter se espalhou tão forte, que todo mundo sentiu, né? Ela falou, mãe, mas que cheiro de remédio! Aí ele começou a rir. Aí depois que ela acabou de falar isso, o doutor Bezerra deu a comunicação. Então, é comum isso acontecer, né? Então, ele diz aqui, não é cheiro de terra molhada, mas a folha de violeta colhida em dia de chuva. Ora, esse pormenor identifica a sua presença dele, de Chopin, quando não se materializa e o diferencia de qualquer outro espírito. De Charles, por exemplo, que igualmente se revela por um muito sutil espiritualizado perfume de violeta, mas sem o característico da folha molhada. Então, Charles também vem com cheiro de violeta, né? Mas não da terra molhada, né? Que é o cheiro
que ela pensou que era terra, né? O Charles se apresenta com cheiro de violeta, mas Chopin se apresenta com o cheiro da folha de violeta que é colhida num dia de chuva. Nossa, coisa belíssima. Então, gente, nós vamos parar por aqui. Semana que vem, se eu não me engano, é dia 3, né? Hoje é 27, 28, 29, 31, 1, 2, 3. Dia 3, a gente continua o nosso estudo nesse parágrafo. Não conseguimos jamais terminar a leitura de qualquer das narrativas da vida de Frederic Chopin. Bom, então, nesse momento, para a gente encerrar o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen. Carmen, você pode fazer o prece de encerramento? Gente, antes da Carmen fazer a prece, eu quero lembrar a todos que hoje nós vamos receber o nosso irmão Cosme Deolindo, presidente do Centro Espírita Francisco de Paula da Tijuca. É um centro que tem mais de 100 anos. Cheguei a fazer umas palestras lá. E o tema que ele vai trazer para nós é confiança na mediunidade. Às 18h40, é do livro Lampadário Espírita, né? Confiança na mediunidade. É um palestrante muito bom e eu recomendo, sabe, a gente assistir essa palestra, porque tem muita coisa boa para que ele vai trazer para a gente. Carmen, por favor. Então, estamos muito agradecidos por mais esse estudo nessa noite de hoje, que essas bênçãos dessas obras, esses conhecimentos que nos trazem ideias, que nos trazem inspirações, que possam permear os nossos corações para as mudanças que precisamos fazer. Então, só temos a agradecer à Casa de Francisco, a toda essa espiritualidade que nos envolve, por esse momento de estudo de grandes reflexões. Graças a Deus.